Rezemos uma Ave Maria para que Nossa Senhora abra a nossa inteligência e o nosso coração para compreendermos e amarmos a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querem estar sentados por alguns instantes. Há alguns anos atrás, lendo uma notícia que chamou a atenção e marcou de tal forma que nos lembramos dela até hoje. Creio que já passam de 10 anos esta notícia, mas impressionou. Uma pessoa estava marcado para tomar um avião e fazer uma viagem simples, não muito longe, dentro do próprio país. Contudo, acontece de vez em quando que vende-se mais passagens do que tem lugar dentro do avião, contando com desistências, etc. E aí começam as propostas, alguém vai ter que ficar de fora, não cabe, não dá para ir no bagageiro, não tem jeitinho, ou vai no banco ou não vai. E foram propondo se este quereria vender a sua passagem, etc., como geralmente se faz, todos conhecem como funciona. E ninguém queria. E às tantas, vem uma indecisão, o avião precisa partir. Alguém tem que ficar. E aquelas propostas aumentam, paga-se hotel, dá-se um bônus, etc. E naquela indecisão, teve uma pessoa, um homem, que aceitou. Eu aceito. Bom, vamos perder um dia de viagem, minhas férias, mas digamos, não passa nada. Eu ainda tenho muitos dias de férias. Acontece que esse avião caiu. Foi o único que sobreviveu. Foi aquele que tomou a decisão de não embarcar. E esta é a liturgia de hoje. Nós temos que tomar cuidado no avião que nós vamos embarcar. Qual é o destino que nós estamos percorrendo? Qual é a passagem que nós compramos? Para onde vai levar o nosso ticket? Qual é o passaporte que nós adquirimos? Tudo isso é a liturgia de hoje, porque toda a liturgia se resume nesta frase que nós encontramos no próprio Salmo responsorial: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, aqueles que são de Deus. E tem aqueles que são de Deus de uma forma muito mais próxima do que outros. Basta dizer que temos alguns clérigos aqui no presbitério, o sacerdote, os diáconos e os religiosos. Portanto, são aqueles que Deus escolheu para estar mais perto de si. Nem todos vão ser padres. Nem todos vão ser diáconos, e nem deve ser assim. Deus escolhe alguns, e a partir desses alguns, faz o seu convite para os demais. Mas todos somos de Deus. E na primeira leitura, que é do livro da sabedoria, um livro muito curioso, que vai estar mostrando, nesses capítulos que vem do livro da sabedoria, como Deus atuou na história, através daqueles que Ele tinha escolhido. E como, por um lado, alguns são filhos de Deus, mas outros acabam sendo filhos do mundo. O mundo tem os seus filhos. É isso que nos ensina a liturgia, através do livro da sabedoria. Querem que lhes dê um exemplo e, ao mesmo tempo, uma prova? Basta dizer o que acontece com alguém que se apresenta verdadeiramente católico. Quais são os debiques, as zombarias que tem por ser verdadeiramente católico, sem disfarçar a sua religião, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho. Um exemplo, uma moça que foi crismada aqui, já era uma adulta, não era uma menina, adulta, mulher feita e já com seu trabalho, com sua casa própria, carro, portanto uma adulta, foi crismada nesta basílica e nos contou isso, que depois da crisma que teve aqui, foi ao seu trabalho, as amigas, entre aspas, foi dizer com alegria: olha, eu não tive a oportunidade de ser crismada quando jovem, e agora, neste fim de semana, já faz alguns anos isso, tive a oportunidade de ser crismada. E todas começaram a rir e debicar dela, porque ela tinha recebido um sacramento instituído por Nosso Senhor. O mesmo se passa com os jovens que querem usar o escapulário, aquele bentinho, vão debicar.
Portanto, existem os filhos do mundo. E o mundo oferece coisas diferentes de Deus. Deus oferece a verdadeira alegria. Deus oferece os próprios céus. Deus oferece o convívio com Ele. Deus oferece a paz de consciência. A pessoa dorme tranquila. Não precisa ter pesadelos, porque a consciência está tranquila. O mundo quer oferecer uma felicidade aqui, nesta terra. E, portanto, a felicidade morre com a pessoa aqui nesta terra. Se é que é feliz. Tinha uma rainha da antiga Babilônia, nem sei se soa esse nome, Babilônia. Fica na Mesopotâmia. Piorou a situação. Lá, perto do Iraque. Agora nos localizamos um pouco mais. A rainha Nitócris. Nitócris, século VI a.C. Ela era muito dada à boa vida, boas comidas, boa vestimenta, boas festas, bom convívio, mas tudo aqui para esta terra. Tanto que ela quis fazer um teste. Quando ela morreu, deixou um bilhete dentro do seu caixão, dizendo, circulava entre o povo, que os tesouros dela, os melhores, estavam enterrados com ela. Ela quis levar para o outro mundo os tesouros dela. E aconteceu que um rei persa abriu o caixão dela para tentar angariar esses tesouros. E encontrou um bilhete que dizia, você não tem vergonha? Vem, seu ganancioso, vem querer roubar até um morto. Não tem nada, eu já dei tudo que eu tinha. E ele que tentou abrir o caixão de uma defunta, encontrou apenas uma lição de moral. Mas essa mesma rainha de Babilônia dizia isso, comam, bebam, aproveitem, alegrem-se durante a vida, porque tudo acaba nesta terra. É a visão pagã, é a visão deste mundo. E a vida não acaba nesta terra. A vida continua na eternidade e por toda a eternidade. Uma vez existindo, uma vez que Deus nos criou e nos tirou do nada, nunca mais nós deixaremos de existir, deixaremos de ser. Uma vez existindo, nós permaneceremos por toda a eternidade. A nossa alma é imortal, assim Deus nos criou. Então nós vamos ser julgados de acordo com os nossos atos, bons ou maus. Portanto, nós temos esta vida como uma espécie de prova. Prova nós temos em todos os lugares, para entrar num colégio, para entrar numa faculdade, para adquirir um trabalho, para tirar carta de motorista, provas, para ver se nós estamos aptos para passar para a próxima fase. Assim também, a próxima fase, depois da morte, é o juízo. Deus nos julgará e nós passaremos por uma próxima fase eternamente feliz. E é isso que Deus está fazendo através do livro da sabedoria. Ele mostra como ele defende aqueles que são atacados pelo mundo, que é o seu rebanho, como diz o Evangelho, seu pequeno rebanho. Geralmente são em menor quantidade, mas é através desses que Deus quer fazer o bem às almas. No livro da sabedoria, ele coloca como exemplo Moisés. É o trecho que nós temos hoje, que todos têm no folheto e que depois poderão levar consigo. Neste trecho, o faraó tinha dito para jogar todos os meninos no rio Nilo. Vão se recordar da história sagrada. E matar os meninos e deixar as meninas vivas. Porque, em geral, quem vai fazer a guerra são os meninos, quando crescerem. Então, é uma forma de limitar a capacidade bélica daquele povo. Acontece que Deus salvou apenas um das águas, Moisés, salvo das águas. E a partir deste um, ele vai salvar depois o povo inteiro. E como castigo por aqueles que tentaram matar o rebanho de Deus, vem no futuro, quando Moisés já é um ancião, vem as 10 pragas do Egito. E aqui está consignada no folheto que todos têm em mãos, é a 10ª praga, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. O faraó quis matar todos os meninos, Deus elimina os primogênitos dos egípcios. O mundo recebe o castigo que queria dar aos filhos de Deus. E como se isso não bastasse, quando vai atravessar o Mar Vermelho, os que não morreram queriam ainda persegui-los. Vem o Mar Vermelho e os encobre, para mostrar que Deus protege aqueles que são do seu rebanho. E inclusive o livro da sabedoria, no trecho que não está aí, vai continuar um pouco adiante, vai narrar o que aconteceu durante a noite neste extermínio.
dos primogênitos do Egito. Veio o anjo exterminador e antes de matar aqueles que perseguiam os filhos de Deus, nos sonhos o anjo começou a mostrar a causa de sua morte. Porque tinham perseguido os filhos de Deus, Deus atua dessa forma. Quase todos, diz o livro da sabedoria, acordaram com pesadelos, sabendo por que estavam sendo castigados. E essa mesma defesa que Deus faz daqueles que são seus, Ele faz também no livro, na carta aos Hebreus. Vão ver Moisés, Abraão, Isaac, todos esses. Vai pular, é um trecho que pulou muitos outros personagens, mas vão ter vários personagens que vai contar a história do Antigo Testamento, mostrando como Deus defende cada um daqueles a quem Ele escolhe. Portanto, da nossa parte, o que Deus espera de nós? Porque a história antiga é muito bonita, mas Deus espera algo de nós nos dias de hoje. Lembram-se de que foi dito, tanto da moça que foi crismada, quanto também de um rapaz que possa usar o escapulário, aquele bentinho, que possa ser alvo de debiques. Isto aconteceu em todas as épocas da igreja. Um dos lugares onde ficou mais patente isso é o Coliseu, Itália. Todos vão se recordar aquela construção circular, onde tinham desde lutas de gladiadores e onde os cristãos eram jogados na arena para os animais ou eram mortos para divertimento do povo. Era uma espécie de estádio, mas dentro do qual se matavam os cristãos. Se recordam? Tem muitos outros lugares que tiveram mártires, mas esse ficou como que um símbolo, Coliseu, onde muitos eram mortos por não querer negar a sua fé. Portanto, aquela decisão que tinham aqueles que eram católicos, simplesmente, eu sou católico mesmo, eu não sou católico 50%, nem 30%, nem 90%. Eu sou católico 100%. Esta decisão de ser católico 100% convertia muitos daqueles que estavam assistindo por divertimento. Iam lá para rir do sangue alheio que era derramado na arena, mas vendo aquela decisão como de uma jovem Santa Inês, que no ano 304 teve a sua cabeça decapitada com apenas 12 anos de idade. Não cedeu às propostas que eram feitas a ela. Ela morreu por defender a sua fé. Quando ela morre, a sua cabeça cai no chão, mas muitos outros que eram pagãos, contrários à fé católica, começam a se converter. E quanto mais matavam católicos, mais se multiplicavam, até que o Império Romano inteiro se converte. Porque, como diz Tertuliano, sangue de mártires, semente de novos cristãos. Tudo isso é a decisão. Quando um católico é decidido, ele converte os demais. Portanto, é isso que está pedindo a liturgia de hoje, decisão da nossa parte. Outro exemplo, São Luís Rei. Devem ter ouvido falar, século XIII, Idade Média. Ele era um rei que naquelas guerras daquela época, ele foi aprisionado. Era um rei prisioneiro, rei da França, santo, canonizado pela Igreja Católica. São Luís IX, rogai por nós. Este rei foi aprisionado pelos muçulmanos. Ora, dentro dos próprios muçulmanos existem as suas facções. Às vezes não entram em acordo entre si. E nessas brigas internas, como é que eles vão resolver? Era simples. Chamavam um rei católico para ser juiz das querelas deles, daquilo que tinha que dar um julgamento. Chamem o rei São Luís, o rei Luís, porque ele era conhecido como tão honesto e tão católico que eles sabiam, esse homem não engana ninguém. Então ele, enquanto prisioneiro, se tornava juiz dos julgamentos entre eles, até o momento em que ele foi libertado. Mostra como ele era íntegro, era um católico de verdade. Tanto era assim que muitos muçulmanos chegaram diante dele, por favor, arme-me cavaleiro. E ele, como era íntegro, não queria benefícios para si. Quer ser cavaleiro? Faça-te cristão. Só os cristãos são cavaleiros. Era um código de honra. Portanto, ele era católico de verdade. E desde Santa Inês, século IV, ou no século XIII, ou no século XXI, estamos dando grandes saltos, é necessário que todos nós sejamos decididos. E não sejamos católicos pela metade, mas tenhamos essa decisão de ser católicos por inteiro.
Querem um exemplo? Atual. Estou dentro de um ônibus. Este caso se passou, a própria pessoa me contou isso. Estava dentro de um ônibus, como sempre cheio, aqui em São Paulo, e passa diante de uma igreja. E na igreja estava lá o Santíssimo Sacramento. Deus Nosso Senhor. Estava tendo uma adoração ao Santíssimo, exposto. Do ônibus dava para ver. E como sinal de reverência, nós fazemos o sinal da cruz. Só que como as pessoas têm vergonha de mostrar a sua fé, isso na doutrina católica chama-se respeito humano, aquele vergonha de se mostrar católico, quando muito a pessoa disfarça. E faz um sinal da cruz camuflado. É comum, mais do que parece. Ou senão vai fazer uma coisa bem... para que ninguém veja, para eu não ser atacado. Portanto, eu não mostro a minha decisão. Bastou um jovem dentro do ônibus fazer isso, que todo o ônibus acompanhou. O ônibus inteiro era de católicos. Mas faltava decisão. Não teve vergonha de mostrar que era um católico. Portanto, essa decisão é o que vai fazer mudar a situação do mundo. O mundo está num caos. Desde as pandemias, e que não param, guerras, catástrofes naturais, aquilo que o mundo tinha a oferecer de um gozo da vida, de restaurantes, já não dá mais para oferecer. Essas viagens, tudo é incerto, tudo é incerto. E nós não sabemos a hora que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos chamar. Então, o que Ele está pedindo da nossa parte? Decisão. Ser católico verdadeiramente. Só isso. O restante, nosso Senhor Jesus Cristo fará. A prova disso é que muitas pessoas têm um medo exagerado da própria morte. Todos nós temos receio da morte. Não vamos fingir. Temos receio, mas existe o receio exagerado. Porque quem é católico sabe que no dia em que eu fechar os olhos para essa terra, é o dia que eu vou abrir os olhos para nosso Senhor Jesus Cristo e para o mundo sobrenatural. É o que diz a carta aos Hebreus. Nossa pátria verdadeira é a celeste, é a pátria definitiva. Aqui é transitório. Lá é a pátria definitiva. E quando eu fecho com os olhos morrendo de medo, é porque eu não fui católico 100%. Alguma coisa me dá medo e me dá insegurança. É porque eu não abracei a minha fé com decisão. Mas eu não peço que todos tomem um avião sem pensar. Eu vou vender uma passagem hoje, metafórico, não vou vender uma passagem real, mas eu vou vender uma passagem que todos saibam qual é o destino, e é o destino celeste, e que todos se preparem para esta viagem. Portanto, eu não vou pedir que façam uma viagem isolada. Tem banco sobrando ainda, podem ocupar todos os bancos da nossa nave central aqui, porque nós queremos ir todos para o céu. Então, ninguém vai sozinho, nem para o céu, nem para o inferno. Guardem este princípio, é de São João Bosco. Ele diz isso, que no segundo dia de aula podem ter 500 alunos num pátio de colégio. Se 2 querem o mal, eles se encontram. Podem ser de países diferentes, de idades diferentes, de São João Bosco, fundador dos Salesianos. No segundo dia de um colégio, os maus já fazem uma aliança. E hoje, Deus quer, Ele diz na primeira leitura, no livro da sabedoria, que todos têm um folheto em mãos, os santos têm que fazer um pacto divino. E o pacto divino é nos juntarmos tanto para o bem, quanto também para as dificuldades da vida. Mas juntos nós conseguiremos ir para o céu. Uns apoiando os outros, os bons se unindo, nós aí entramos no avião certo. Todos juntos, sem respeito humano, mostrando qual é a nossa verdadeira fé, confiando em Nossa Senhora, nós atingiremos o céu. E não só o céu, mas nós já começamos a mudar o mundo nesta terra. Então, a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo diz no coração de cada um dos que aqui estão no dia de hoje é decisão. Sejamos católicos de verdade, não só de nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.